Muito bem, se o seu futuro é lá, o seu conhecimento agora vai ser aqui com o Dr. Márcio de Carvalho, tá? Porque o assunto da área de urologia, a gente faz questão de abordar, porque existem homens com medo, com vergonha, inseguros. Quais são os outros adjetivos que eu coloco para homem que quando tem um probleminha de ordem sexual, atinge a cabeça, né, doutor? Não tem jeito. É o medo, Cristina. O grande adjetivo é o medo. É o medo de falhar, né? Aquele medo que talvez incomoda muito o homem, né? E ele foge mesmo, ele procura não conversar, a mulher puxa assunto. É meio difícil entrar nesse assunto? Cristina, o homem ele tenta fugir, de repente, quando tem um assunto, ou o ser humano é assim, né? Quando tem um assunto que incomoda, né, a gente procura sempre evitar, procurar não encarar de frente. Mas nessa parte sexual, o melhor caminho mesmo é sempre tentar resolver o problema, discutir abertamente, começando com a esposa, né, discutir que as coisas não estão bem, para que procure uma ajuda, né? Agora, nesses dois grandes problemas que eu acho que mais atingem os homens na questão sexual, a ejaculação precoce e o problema de ter ou manter a ereção, desses dois problemas, eles estão interligados? Um pode levar ao outro ou não? Eles podem existir sozinhos? Toda disfunção sexual, Cristina, pode levar a essa situação, né? De repente... Um leva o outro? Pode levar tanto um quanto o outro. Por exemplo, ele tem lá, ele não consegue controlar a ejaculação, então ele abrevia muito a sua relação sexual. Faz então rapidinho. A sua ereção é muito fugaz, ele fica um pouco ereto e já está ejaculando. Ele começa a sentir que daí não dá tempo, ele não consegue nem sentir a rigidez de uma forma completa, né? Então, a ejaculação o orgasmo precoce, dele também é menor? Não é que é menor, a sensação dele é muito rápida. Ele então não consegue ter uma sensação completa. E é tão difícil a pessoa lidar com isso, né? E é tão fácil, às vezes, tratar. Muitas vezes não é... As pessoas acham que isso não é o fim do mundo, que vai demorar. Muitas vezes não. A necessidade de tratamento pode existir e existe tratamento, existe um caminho para resolver. Mas, pera lá, até então eu imaginava que a ejaculação precoce fosse algo genético, ou seja, da pessoa, nasceu assim. Mas também pode ser. Pode ter. Existem dois tipos, Cristina. Existe aquele que a pessoa sempre foi assim, desde as suas primeiras experiências sexuais. Então, possivelmente, aí existe um fator biológico associado. E também existem os casos que não, sempre teve controle, de repente, num período da vida, ele começou a não ter mais controle. Então, esse segundo tipo está muito vinculado a algum problema emocional, algum acontecimento, a perda de um ente querido, problemas familiares, financeiros, que, vamos dizer assim, desestabilizou o relacionamento, a própria condição emocional dele, né? Então, ele ficou muito ansioso e começou a ejacular rápido por um período de tempo. As duas condições merecem tratamento e merecem atenção. Engraçado que na ejaculação precoce fica ruim para o homem, porque o orgasmo dele é muito curto, vamos dizer assim, e para a mulher, então, ela, na verdade, acaba não sentindo, nem chegando lá. Você vê que interessante isso que você falou, Cristina, porque, veja bem, hoje nós temos tendo muitos pacientes que nos procuram para resolver a ejaculação precoce, que não procurava anteriormente, por saber que está influenciando a parceira. A parceira começa, quando a parceira começa a se manifestar de maneira até discreta, ele percebe essa situação, ele já fica muito incomodado. Naquele momento ele fica incomodado. A mulher tem papel importantíssimo, então. Lógico, ele fala, puxa, eu não estou conseguindo dar o prazer necessário para minha parceira. Aí ele vai procurar ajuda, aí sim. Porque senão ele vai deixando. Se a parceira não se queixar, ele vai ejaculando rápido, vai abreviando a relação sexual, vai perdendo o prazer tanto para ele quanto para a esposa, para a parceira. A gente sabe que existem assim muitos tipos de problemas e para cada um deles um tratamento diferenciado. Quando eu falo no geral assim de tratamentos para disfunção sexual, seja qual for o problema que o homem enfrenta, qual tem sido o grau de satisfação, doutor, dos resultados desses tratamentos? Cristina, vou dizer uma coisa, hein? Nunca é 100%. Não? Nunca é 100%. Eu digo para os pacientes que 100% está aqui, ó, na cabeça. Tem pessoas, por exemplo, que não estão satisfeitas em ficar... A gente faz um tratamento e ficar com uma ereção por meia hora. Ele quer 1 hora. Depende da expectativa que ele tem. Muitas vezes o homem cria uma expectativa de super-homem. É difícil um paciente falar, doutor, eu estou 100%, porque 100% está na cabeça dele. Muitas vezes ele não aceita essa situação, que ele já está melhor, conseguindo penetrar, mas ele quer mais, ele acha que pode mais, ele quer reviver o tempo que ele tinha 18 anos. Não é sempre assim. Os problemas emocionais estão muito, vamos dizer assim, intrincados no relacionamento, nas condições emocionais, no dia a dia dele. Então isso pode perturbar, né? Nem sempre
a pessoa pode sentir esse 100% de resposta. Depende muito de cada um. O tempo também é de acordo com qual problema que ele vai lá se queixar para você? Eu digo para todos os pacientes, né? Não demora muito para ter uma solução. Né? Quanto mais tempo ele demora, pior vai ficar. Ou seja, vai demorar mais tempo para ele recuperar. Muitas vezes, por quê? Começa a surgir as complicações emocionais, porque nós estamos discutindo anteriormente, ele fica inseguro, com medo de falhar, isso vai perturbar um tratamento que seria mais simples no começo, porque essa carapaça emocional está muito já intrincada no relacionamento, na própria situação emocional dele. Né? Vou usar até como exemplo uma plantinha, né? Se a gente tem uma mudinha lá e ela está crescendo, tem uma hora que eu tenho que mudar de lugar. Se eu não mudar, ela vai criar raízes ali, assim como o problema do homem também. Exatamente. Então, e essas raízes é que são, vamos dizer assim, maléficas para o tratamento, que demora. Que acaba desencadeando outros, né? Vai demorar tanto tempo. É lógico, você veja só, ele demorou aí 5, 6 anos para procurar ajuda, 2 anos que seja, aí ele quer um resultado para ontem, nem sempre é assim. Porque muitas vezes a parte física está bem, mas a parte emocional que fica um pouco mais a desejar, essa insegurança que vai diminuindo com o passar do tempo. A mulher ainda tem ficado para trás, né? No avanço da medicina, pelo menos medicamentoso. A gente viu aí o surgimento do Viagra e todos os seus parentes, né? Cialis, seus priminhos. Seus primos. Agora, por exemplo, eu fiquei sabendo de um spray, né, sublingual para ereção. Isso funciona mesmo? O que é isso? Ó, um aviso, cuidado com as fórmulas mágicas, aquilo que se promete muito. O homem, quando ele fica com problema sexual, com impotência, disfunção erétil, ele fica muito fragilizado. E ele começa, de repente, a procurar determinadas situações ou propagandas que prometem tudo. Esse sprayzinho aí que dizem fazer milagres, não é bem assim. Entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando você vai procurar um profissional para resolver seu problema sexual, saiba quem é o profissional. Não vá pela clínica, a clínica que está lá, o nome da clínica. Quem é o profissional que vai te atender? Ele é especialista na área? Então procure saber o seu profissional. Essas curas milagrosas, sprayzinho debaixo da língua que vai resolver tudo, né, que custa caro para a pessoa. Cuidado com essas propagandas enganosas. Quando se promete milagre demais, desconfie do santo. Desconfie, principalmente nessa área sexual que é muito explorada. Explorada porque o homem fica fragilizado. Então, isso infelizmente se aproveita. Determinadas pessoas se aproveitam. O Dr. Márcio também é cirurgião, né? Então, assim, não é raro ter que fazer cirurgias para tirar gel que os homens aplicam para aumentar, para engrossar e acaba tendo complicações sérias, né? É disso que nós estamos falando. Às vezes a pessoa promete uma situação, olha, vamos engrossar seu pênis, injeta determinadas substâncias lá e nós temos, algumas vezes, já precisamos intervir cirurgicamente para retirar esses caroços que ficaram no pênis devido a um tratamento que não foi adequado, que não teve uma base científica para isso. Então tome muito cuidado com isso, né? Eu estou ressaltando essa situação porque nós temos visto frequentemente no consultório e infelizmente nós começamos a tratar as complicações, né? Mesmo com medicamentos, injetáveis e outras coisas que prometem milagres, né? Mas na verdade só são promessas, né? Só para orientar quem de repente possivelmente está assistindo o nosso programa pela primeira vez ou está aqui vendo o Dr. Márcio pela primeira vez no programa, nós estamos ao vivo pelo Facebook também, através da nossa página, programa Cristina Calisto, tá? Mas eu quero perguntar o seguinte, muita gente não sabe até quanto um remédio, por exemplo, para depressão pode interferir na questão sexual. Então, isso é um fator muito importante, é um fator, vamos dizer assim, uma situação extremamente frequente no consultório. A pessoa chega com algum problema sexual e quando nós conversamos, investigamos e verificamos que existem alguns medicamentos que ele começou a tomar e que coincidiu justamente com os problemas sexuais. Os antidepressivos são uma categoria de medicamentos que causam problemas. Mexem mesmo, Mexem doutor? mesmo. Toda a resposta sexual fica retardada. Ele retarda, por exemplo, a ejaculação, a ereção fica mais lenta, o desejo fica baixo. Toda a resposta sexual fica alterada. Mais down. Então não posso existir. Existem alguns remédios
remédios que são menos problemáticos, cabe conversar com o psiquiatra, com o médico assistente, para saber que tipo de medicação pode se encaixar melhor, é lógico. É aquela balança, que se de repente ele está com uma depressão, é melhor ele melhorar a depressão, para depois a gente melhorar a parte sexual, né? O paciente tem que ser visto como um conjunto, né? Tem que se avaliar as medicações, tem que se avaliar o tratamento, para a gente poder tratar em conjunto. Assim também ocorre com os remédios para pressão alta, também, né? No mesmo fator, existem remédios, alguns remédios para pressão alta também causam problemas, e é importante que o médico assistente possa saber dessa situação, pode ficar, podendo, se caso necessário, poder, se não for alterar o tratamento, poder mudar por um outro, né? Vai depender muito do tipo de situação, e o cardiologista vai poder escolher aí o melhor tratamento. Homem não procurar a mulher para manter sua relação em dia. Algumas opções. Ou ele tem outra. Acho que é sempre isso que a mulher pensa, né? Ou ele está com problema, deixa-me ver, na ordem sexual mesmo. Ou a conta está estourada, vou colocar assim, né? Cristina, vamos dizer ou assim... mudou de time, também pode ocorrer. Olha, o que mais acontece, o que menos acontece foi o primeiro que você colocou. Ele está procurando outra já. Não, a mulher tem esse pensamento, mas o homem muitas vezes não. Numa situação ele está fugindo do relacionamento, ele está procurando se ausentar de qualquer situação que envolva sexo, que envolva carícias. Sexo. Então ele começa a se afastar. Então a mulher começa a desconfiar. Ela vai lá, usa uma lingerie nova, tenta se atrair, é pior ainda. Ele chega mais tarde em casa e começa a ver aquela desconfiança. É por isso que eu digo sempre, não conviva com dúvidas sobre o sexo. Procure conversar, abra o diálogo, converse com a parceira. A parceira também tem essa capacidade de repente, indagar sobre a situação que está acontecendo e conversar. É só assim que você vai resolver. Aí vão junto conversar. Eu acho muito interessante quando a mulher participa da consulta. Isso facilita muito a nossa intervenção, até a escolha do tratamento fica melhor, né? Porque o tratamento é direcionado para o casal. Olha, gostaria muito de poder bater mais papo, de conversar, de esclarecer mais dúvidas. Eu sei que vocês de casa têm muitas, né? Muitos homens não têm esse acesso, né, direto, por inúmeras situações, com um médico urologista. A gente está aqui tentando fazer seu papel e mesmo que eu não consiga, mas a nossa intenção é sempre te ajudar a esclarecer e fazer você se mexer, né? Dar a volta por cima de tudo isso aí, que é possível sim. Através dessa maneira que nós estamos conversando, de maneira aberta, de uma forma simples para a pessoa entender. É assim que a gente consegue mudar, né, Cristina? Tá certo. Dr. Márcio de Carvalho, é sempre um prazer receber você aqui. Obrigado, Cristina. Receber e estar com você na minha sala de visitas linda aqui. Parabéns. É maravilhoso. Parabéns. Obrigada, tá? Por falar nessa sala de visitas que eu estou, tudo isso aqui é da Essencial Estofados e Decorações.